Olá, povo pensante. Vamos para a nossa 12ª videoaula. Todos bem? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Estamos nos aproximando do final do semestre, né? Faltam poucas videoaulas, vamos lá. Perseverantes e sempre. Hoje a proposta é trabalhar algumas passagens da TAC volume 1 do Habermas, tá? TAC volume 1 e volume 2, mas vamos dar uma lida aqui em algumas passagens do que o Habermas vem falar sobre o que nós já trabalhamos nas videoaulas anteriores. Mas eu queria chamar a atenção que na prova, na nossa avaliação online, teve estudante que se referiu à obra como TAG, e não é TAG, tá, gente? É TAC. É as iniciais do nome, Teoria do Agir Comunicativo, volume 1 e 2, ok? Então, vamos lá. O Habermas diz, né, na página 224 da TAC 1, que o sucesso do agir comunicativo depende, como vimos, de um processo de interpretação em que os envolvidos no sistema referencial dos três mundos podem chegar a uma definição comum, a um consenso da situação. Todo consenso, diz ele, repousa sobre o reconhecimento intersubjetivo das pretensões de validades criticáveis. Pressupõe-se aí que os que agem comunicativamente são aptos à crítica mútua. A interpretação no início racional, revela-se aqui como um caminho único para a abertura do discurso fático do agir comunicativo. A possibilidade de escolha entre uma interpretação descritiva e uma interpretação racional só ocorre quando um dos modelos de ação não comunicativa obriga o observador a abstrair, ou seja, quando o obriga a destacar apenas um aspecto de cada vez, em meio à complexidade da interação que avança com base em pretensões de validade. Apenas em tempos recentes delineou-se a proposta sobre a qual pretendo concentrar-me, diz Habermas, pois também é possível considerar as circunstâncias da qual resulta o problema da compreensão de sentido como chave para a solução. Se o cientista social tem de participar, ao menos virtualmente, das interações cujo significado ele gostaria de compreender, cientista social, vamos nos colocar neste papel, ok? Então, Habermas diz que se este cientista social tem de participar, ao menos virtualmente, das interações cujo significado ele gostaria de compreender, e se essa participação significa que ele implicitamente precisa assumir uma posição diante das pretensões de validade que vinculam os imediatamente envolvidos no agir comunicativo e nas suas exteriorizações, então o cientista social não poderá ligar seus próprios conceitos ao conjunto de conceitos previamente dados no contexto, senão, de igual maneira como o fazem os leigos em sua prática comunicativa. Entenderam? Então, o cientista social não poderá ligar seus próprios conceitos ao conjunto de conceitos previamente dados no contexto, senão igual, tá? Senão de igual maneira como o fazem os leigos em sua prática comunicativa, tá?
Ele fala também que as estruturas oferecem ao mesmo tempo os recursos críticos para prescrutar um dado contexto, implodi-lo a partir de dentro e transcendê-lo. Recursos para, se necessário, intervir severamente em um consenso faticamente estabelecido, revisar erros cometidos, corrigir mal-entendidos e etc. As mesmas estruturas que possibilitam o entendimento também cuidam da possibilidade de um autocontrole reflexivo do processo de entendimento. Bom, a compreensão de sentido é o modus de experiência privilegiado dos participantes de um mundo da vida. E o cientista social certamente também precisa servir-se desse modus de experiência. Pausa para reflexão. O cientista social também precisa desse modus de experiência. Tá? O cientista precisa servir-se desse modus de experiência. É por meio dele que chega a seus dados. Para poder explicar o agir humano, o cientista precisa perguntar que modelo de ser individual, tá? Que modelo de ser individual se pode construir e que conteúdos típicos devem ser atribuídos a ele para que os fatos observados sejam explicados como resultado da atividade de tal indivíduo em um contexto compreensível. Os conceitos teóricos que o cientista social formula, suas hipóteses, precisam associar-se, de certa maneira, aos conceitos pré-teóricos, em que os envolvidos interpretam tanto sua situação como o contexto da ação de que participam. Todo conceito, e aí já é Habermas citando Schultz, tá? Todo conceito em um modelo científico do agir comunicativo, todo modelo científico do agir humano precisa ser construído de tal maneira que uma ação executada de acordo com a construção típica do indivíduo no interior do mundo da vida seja tão compreensível para o próprio ator, para o próprio participante, tá? Quanto para os seus semelhantes, quanto para os outros elementos da interação social, que o Habermas chama de seus semelhantes. E isso tudo no âmbito do pensamento cotidiano. O cumprimento disso tudo garante a consistência das construções do cientista social em relação às construções formadas pela realidade social no pensamento cotidiano. Bom, então, na página 230, ele vai falar que enquanto nós estamos envolvidos em uma relação do tipo nós, e aí vem aquela crítica lá atrás que eu mencionei para vocês, do professor Jovino, dizendo que há uma falha pronominal nessa teoria habermasiana, porque o Habermas não adota a primeira pessoa do plural, que ele adota o eu e o eu, o tu e o ele, e que deixa de fora o nós. Então, página 230, vem Habermas aqui tratando do nós. Porque o nós é importante enquanto pessoa pronominal? Porque, como eu já falei para vocês em outra oportunidade, quando nós falamos em um nós, estamos nos incluindo. Enquanto o ele é aquele, eu não estou lá. O ele,
não, eu não faço parte desse ele, mas eu faço parte de um nós. Quando eu me pronuncio através de um nós, eu me incluo. Essa é uma observação muito interessante, tá? Mas voltando então à nossa página 230, quando o Habermas fala que, enquanto estamos envolvidos em uma relação do tipo nós, como participantes de um mundo da vida, assumimos um lugar específico ao eu e ao grupo, no sistema de coordenadas do mundo da vida. Comportamo-nos como ego em face do alter ou do alios. Distinguimos ascendentes, contemporâneos e descendentes. Acatamos obviedades culturais. O observador, vindo das ciências sociais, rompe com o seu posicionamento natural ou performativo e se desloca a um lugar para além do seu mundo da vida. Para além do seu mundo da vida. Nós estamos trabalhando intersubjetividade, nós estamos trabalhando com o conceito nós. Então, nós precisamos nos deslocar, sair desse nosso mundo particular de mundo da vida, subjetivo. Nós precisamos nos colocar na relação com os outros, tá? Na teoria da ação comunicativa intersubjetiva mediada linguisticamente. Então, ele se desloca a um lugar para além do seu mundo da vida. Para além de um mundo da vida, seja ele qual for, ele se desloca a um lugar extramundano. Como cientista social não dispõe de um aqui no mundo social, ele tampouco ordena esse mundo em camadas à volta de si mesmo. Jamais pode estabelecer uma relação pessoal do tipo nós com alguém que esteja em ação no mundo social sem abdicar, ao menos por alguns momentos, do seu posicionamento científico. Ele aqui está falando, assim, entre outras palavras, de uma neutralidade de posicionamento de um cientista ou de um pesquisador social, de ciência social, tá? Ó, quem realiza pesquisa de campo, por exemplo, constrói uma relação com o grupo investigado, como uma pessoa entre as demais. Somente o sistema de graus de relevância, que lhe serve como esquema de escolha e interpretação, é determinado pelo posicionamento científico e continua sem receber atenção até segunda ordem. Bom, estabelecer então elos entre a formação da teoria, tá? E o saber pré-teórico, descoberto por via comunicativa, que o cientista social já encontra de antemão o seu campo objetal, sem, no entanto, vincular a validade de seus enunciados ao contexto do mundo da vida, seja ele previamente dado ou participativamente construído. O compreender não é de modo algum um assunto particular do observador, que não possa ser testado por meio das experiências de outros observadores. Ele é testável ao menos na mesma medida em que se pode ter controle sobre as percepções sensoriais particulares de um indivíduo sob determinadas circunstâncias. Tampouco o observador, vindo das ciências sociais, tem acesso privilegiado ao campo objetal. Ele precisa servir-se dos procedimentos interpretativos, que domina por meio da intuição, depois de tê-los aprendido desde o início, como participante do seu grupo social. O sociólogo convencional não se dá conta de que ele só pode objetivar o nexo da ação sobre o qual se debruça, à medida que se serve previamente
à medida que se serve previamente de si mesmo como fonte de informação. O trabalho teórico, como a religião ou a arte, é uma atividade marcada pela reflexibilidade. Porém, o fato de tematizar expressamente os procedimentos interpretativos a partir dos quais o pesquisador cria não permite ao trabalho teórico desenvolver seu vínculo com a situação. A universalidade da pretensão de verdade é mera aparência. O que se aceita como verdade, caso a caso, é assunto da convenção. É complexo, né? É muito complexo estas questões. Mas vamos lá. Sobre o reconhecimento intersubjetivo das pretensões de validade, baseia-se todo comum acordo almejado por meio da linguagem. Vejam só, essa passagem é muito importante. Sobre o reconhecimento intersubjetivo, sobre o reconhecer o outro, sobre o respeitar o outro, nas suas diferenças, nas suas divergências, tá? Por meio da linguagem, né? Na busca almejada do entendimento, tá? Por mais que a formação do consenso seja ocasional, frágil, por vezes fragmentada ou até mesmo vista como impossível, tá? Esse reconhecimento intersubjetivo das pretensões de validade precisa ser respeitado, tá? E buscado. Deixa eu ver aqui. O que mais que nós poderíamos ver sobre esta questão? Aqui ele já começa a falar de um outro autor. Acho que aqui tem uma passagem importante de vocês também terem, onde ele fala que o intérprete proveniente das ciências sociais, ao assumir no mínimo o papel de um participante virtual, tem de, por princípio, orientar-se de acordo com as mesmas pretensões de validação que orientam os participantes imediatos. Por isso, nessa mesma medida, ele pode levar a sério a racionalidade que os participantes pleiteiam para suas exteriorizações e, ao mesmo tempo, testá-las por via crítica, sempre tendo como ponto de partida essa razoabilidade imanente da fala, partilhada desde o início de maneira implícita. Bom, a hermenêutica, né, ela ocupa-se com a interpretação enquanto realização excepcional, que só se torna obrigatória quando recortes relevantes do mundo da vida passam a ser problemáticos. Quando no plano de base culturalmente internalizado, desmoronam algumas certezas e que fracassam os recursos normais de entendimento. Cabe declarar que há distúrbios na comunicação quando não se empregam algumas condições linguísticas para um entendimento entre pelo menos dois participantes da interação. Entre pelo menos dois ou mais participantes da interação. Então, como nós vimos, o mundo da vida constitui o horizonte de processos de entendimento por meio dos quais os envolvidos se embatem ou se põem de acordo sobre algo que está no mundo objetivo, em seu mundo social ou em seu mundo subjetivo em particular. Em todas as questões da nossa avaliação, que eu ainda não terminei de fazer a correção, mas eu pretendo terminar esta semana, tá? Como eu ainda não terminei, eu não posso falar no geral, mas muitas das respostas dissertativas trazem exemplos que foram solicitados ali no
no enunciado das questões, mas trazem exemplos muito simples, entendeu? Alguns não tô dizendo que são todos, mas algumas respostas trazem exemplos muito simples. Eu gostaria de instigar vocês a pensarem a partir da racionalidade comunicativa mediada linguisticamente, com as pretensões de validade, de veracidade dos atos de fala das pessoas, né, na interação comunicativa. Eu gostaria de aguçar esta análise, essa reflexão, né, que vocês façam de questões mais que envolvam um maior número de participantes, ou que seja pensada na busca de um consenso deliberativo sobre questões sociais mais abrangentes. Entenderam a proposta? Tá? Eu gostaria que aqueles... Não é questão que eu vá avaliar em termos de nota, não. Mas eu gostaria que vocês contribuíssem, assim, é uma interação agora entre estudantes e professora, que está aqui do outro lado da telinha, querendo aguçar vocês a pensarem um pouco mais, a partir da teoria do Habermas, questões mais conflitantes da nossa sociedade, me dando exemplos um pouco mais amplos do que muitos que foram colocadas nas questões dissertativas da prova. Tá? Vamos nos desafiar, porque vocês conseguem, com certeza. Vamos nos desafiar a pensar a partir desta proposta habermasiana como nós podemos ou deveríamos lidar com estes conflitos sociais. Alguns até podemos chamar de patologias sociais. Posso citar alguns exemplos. Problemas sociais conflitantes de forma mais ampla. Temos questão do aborto, violência contra as mulheres, feminicídios. Temos os índices de agressões fatais por parte da segurança, por parte da polícia, vou chamar assim. O alto índice, se vocês buscarem, de vítimas de ações da polícia se dá contra pessoas negras. Questões que até foi pauta de uma videoaula, questões ambientais, é algo que nós precisamos pensar e discutir muito. Pessoal, estas crises climáticas que nós estamos enfrentando, todo ano tem alguma coisa diferente, infelizmente, mas todos nós vamos chegar a um consenso, tenho certeza, talvez o consenso habermasiano de 100% dos participantes, quando a discussão é por que estão acontecendo essas crises climáticas, e a resposta vem que é das nossas próprias ações. E aí, prof, mas eu não faço nada para contribuir com isso. Se nós pensarmos, alguma coisa a gente sempre fez, né? E claro que indústrias, o agro, enfim, são numa proporção muito maior os crimes ambientais provocados. Mas nós, agora chegando aqui para nós, meros cidadãos, que não temos, eu ao menos não tenho, né, indústrias, nem grandes criações e nem desmato nada para criar nada. Pelo contrário, eu estou sempre buscando plantar no
no meu pequenininho espaço eu planto e não destruo, né? Mas sempre assim, quando você compactua, por exemplo, com a sacolinha plástica do supermercado, que você acha que é só ali da minha casa, 2 ou 3, 1, 2 ou 3, não vai afetar o meio ambiente. É isso, né? Nós precisamos repensar. Então a proposta é essa, tá bem? Até a próxima!